Bom, vamos lá pessoal, vamos para mais uma aula aí. Eu vou fazer um vídeo usando as regiões que eu uso baseado em opções. Eu vou usar isso como suporte e resistência, né? Além disso, para quem acompanha as lives que eu faço, os morning calls que eu faço de manhã, baseado, né? Não confunda o morning call dos outros com o morning call que eu faço, tá? Eu faço um morning call com um pedaço de macroeconomia para a gente se situar na situação que está o mercado, mas ele é basicamente voltado para minha planilha, voltado ali para as opções, para as coisas que eu olho, né? E dentro disso daí a gente tenta traçar um cenário para a gente poder operar. Só que eu vou fazer um vídeo específico junto de tantos outros que eu já tenho aí, usando mais o price action, mas usando essas regiões, né? Então eu uso a região do 0,45, o 0,95 e a região das opções, né? E como aconteceu, a técnica que eu vou ensinar aqui aconteceu 2 dias seguidos, eu vou botar esse vídeo para mostrar. Vou fazer de um dia só. Vou explicar ela certinho, como é que funciona, e vou deixar um replay rolando aqui pra gente até poder operar, para dar algum exemplo e tal. O que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre o encurtamento, tá? Esse encurtamento, eu estou usando aqui um gráfico de 5 minutos, certo? Que tá aqui. Deixa eu abrir e fechar aqui. Opa. Ó, um gráfico de 5 minutos aqui desse lado, tá? Eu vou deixar ele estático, parado. Esse é o movimento que já aconteceu. Até hoje, no pregão de hoje é dia 21/10. E eu tô fazendo vou fazer o replay do dia 18. Foi sexta-feira, hoje é segunda. Então na sexta-feira aconteceu, hoje aconteceu de novo. E até hoje na live de manhã eu falei, ó, pode acontecer um encurtamento aqui assim, e não deu outra, né? Só que eu não consigo fazer o replay agora, ainda não entrou na base do Profit aí o replay do dia 21, que é o replay de hoje. Então vamos fazer o do dia 18, que é igual. O gráfico faz praticamente a mesma coisa. Então desse lado aqui esquerdo eu vou deixar um gráfico estático dos 5 minutos, porque quando você olha muito o que eu vou mostrar aqui lá no 1 minuto, aqui do lado direito nós vamos usar um gráfico de 1 minuto para poder ver melhor esse desenho, né? Quando você vê muito, opera muito o gráfico de 1 ou estuda muito o gráfico de 1, eu opero o de 5, lá no 5 você já enxerga o que está acontecendo no 1. Isso vai ser natural no decorrer do tempo, né? Só que eu coloquei aqui o gráfico de 1 para a gente poder mostrar certinho, né? Porque basicamente ele é bem detalhado lá no gráfico de 1, de 2 minutos. Então beleza, o dia começou aqui, ó. E eu também coloquei os candles todos brancos, tá? Que lá no minuto é legal você olhar bastante o volume, né? A marcação de volume. Então eu coloquei um gráfico de volume de um lado, o indicador de volume de um lado, no 1 minuto, com uma regra de coloração aqui baseado em volume, tá? E do outro lado a gente colocou um IFR aqui nos 5 minutos, para a gente ver uma divergência, alguma coisa assim. Então nós estamos usando uma análise técnica com análise gráfica, com análise macro fundamentalista e tudo mais, tá? Um pouquinho de tudo ali. A análise macro para a gente ter uma direção, né? Para a gente ver. Só para contextualizar, esse dia 18 ele tinha muita put aberta e tinha bastante call aberta. Então a gente poderia ter esse zigue-zague maior. A gente poderia aproveitar de uma compra, né? Tinha mais call do que put, mas as duas tinham bastante. Então nesse cenário eu entendo que se ele cai primeiro eu consigo achar numa região uma compra, e se ele sobe e me dá algum sinal, é possível também a gente surfar uma venda, porque está equilibrado ali o mercado nas opções, né? Então se a gente vê aqui nos 5 minutos, a gente vê que ele abriu com um gap de alta, buscou aqui uma região das opções e o ajuste junto,
deu uma grande puxada para cima de novo, praticamente voltou em V. Só que aqui, pessoal, ó, aqui nesse topo do 0,45 ele começou a fazer uma coisa que se chama encurtamento, ou ela é muito parecido com a WED do All Brooks, né? Ela é muito parecida ali com a WED. E no 1 minuto ele fica bem claro, né? Você acaba enxergando isso no 5. E até para pegar o gatilho assim de entrada na venda assim é mais fácil pelo minuto também. 1 ou 2 minutos, né? Eu vou acelerar aqui o replay. Vamos acelerar esse replay aqui. E vamos mostrar. Aqui, ó, na tela de 1 minuto, eu já tenho até as regiões das opções marcadas. A gente tem essa região aqui que é importante, ó. Vou até marcar ela aqui mais forte com o Profit aqui. Quer ver? Só pegar aqui, ó. Pronto, aqui a gente tem uma região importante. Então o que a gente quer quando vai operar, né? Quando você pode juntar o Price Action, a análise técnica, junto com o seu suporte e resistência que você elencou como importante ou não, entendeu? Então veja bem, aqui ó, eu estou nos 5 minutos. Então aqui eu vejo que buscou o ajuste, eu já sabia que tinha mais calls, né? E que aqui teria uma compra boa, beleza. Mas eu não estou fazendo vídeo por causa dessa compra aqui, tá? A gente poderia até tomar aqui, ó, uma compra com stop no fundo, certo? Que a gente estaria com stop aí de, deixa eu ver aqui, 150 pontos mais ou menos, depende de como pegar aqui. Então teve um pequeno engolfo aqui num minuto, nessa, se fosse fazer uma compra aqui, né? Dá para ver legal aí, dá, beleza. Mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar uma situação que é na base ali do Wyckoff. Ele chama, traduzido mais ou menos, traduzido mais ou menos como encurtamento. E vocês vão perceber que o mercado ele vai fazendo um canal de tendência e ele vai encurtando até que ele não aguenta e desaba, né? E foi o que aconteceu aqui no dia 18 e aconteceu também no dia 21. Se eu trazer o dia 21 aqui, ó, o dia 21 é esse daqui, ó. A mesma coisa, ó. É o mesmo padrão, um pouquinho mais estendido, ó. Certo? Mas vamos voltar aqui para o dia 18. Mais ou menos aqui às 10 horas. Que horas são? 9h28. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui e colocar mais ou menos como é que a gente... Vou mostrar como é que você começa a olhar isso, né? E isso é uma operação de risco-retorno bem favorável, tá? E ainda mais que a gente tem as nossas marcações aqui de opções, então a gente sempre tenta levar com muitos pontos. Vou deixar aqui aberto, vou mudar aqui. Setenta e cinco. Pode ser. Ou venho aqui e faço um aqui na hora. Pego um 150 pontos para 100, 500 pontos. Opa, não. Gain de 100. Stop de 30. Beleza. Então, você veja, o mercado chegou nessa região, entrou aqui num canal estreito, né? E até aí, ó, estamos só observando, né? Vamos ver o que acontece.
Se você não pegou a compra, de repente você está esperando uma venda, tal, ou está olhando a região para ver se vai romper forte, ou se você tem algum contexto que está falando que macroeconomicamente vai jogar o mercado para cima. Se você tem esse contexto que o mercado é para cima, que vai jogar para cima, às vezes o encurtamento ele não pode ser muito interessante, ele pode dar um stop, né? Mas se você não tem, se você sabe que ali na sua análise macro você tem um mercado que pode ser um mercado equilibrado, então sim vale a pena você olhar os seus pontos, né? E aí sim você entra com uma técnica ali de price action, algum gatilho que você conheça para você entrar. E esse gatilho ele é muito interessante, tá? Muito interessante. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Ele é um gatilho que ele é relativamente fácil de você ver. Ele é uma estrutura, né? Ele é confiável porque ele acaba formando uma estrutura ali no topo. É uma acumulaçãozinha, né? Ele vai fazendo uns testes e você começa a ver que o mercado ele tá se segurando ali, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu traçar a linha de tendência pelo Profit aqui. Vamos. Aqui a gente só está acompanhando o mercado, né? Outra coisa, pessoal, tem gente que prefere ligar um canal de tendência a partir dos fundos mesmo, de um pavio e tal, e tem gente que pega o corpo, tá? Eu acho que não tem certo e não tem errado. Você tem que saber os dois jeitos. Eu vou mostrar aqui, mas você tem que saber o que você quer enxergar, porque na realidade não importa se é no fechamento do candle, né? Por exemplo aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui, ó. O que eu percebi aqui, ó, nesse momento? Vamos ver. Cheguei na região do 0,45, certo? É uma região que eu olho, que eu tenho como suporte e resistência. Fez um movimento em V. Beleza, chegou forte de uma vez, aí subiu direto, aí quase não deu descanso, né? Aí o que eu posso fazer? Se eu estou prevendo que pode ser que venha um encurtamento, eu já tenho duas variáveis que eu preciso. Eu tenho dois topos, um perto do outro, e eu posso ligar esse topo tanto pelo pavio ou pelo corpo, pelo fechamento do corpo e desconsiderar o pavio, que aí ele ficaria mais ou menos assim, ó. Pega aqui no fechamento, né, desse candle aqui, o 51, isso mesmo, e trago no fechamento do candle 63. Deixa eu alargar um pouquinho mais aqui, fica melhor para vocês verem. Certo? Vamos diminuir aqui. Aqui eu tenho uma outra variável, né? Tive um candle forte aqui, ó, de bastante volume. Então ele rompeu aqui com força, certo? Mas se eu estou esperando um encurtamento, eu estou esperando um padrão de reversão, certo? Aqui, ó, se eu pegar pelos pavios ou pelo fechamento do candle, eu também tenho um outro padrão ali, mais ou menos o price action, meio ao Brooks, né, que é o edge, né, que é esse padrão de cunha. Então o que eu estou esperando aqui, pessoal? Eu estou esperando isso daqui, ó, topo, fundo, topo mais alto, fundo e um topo mais alto e uma rejeição aqui. Então eu quero 3 toques aqui, eu preciso de 2 para poder traçar, né, o canal. Então eu tenho aqui 2 topos, eu já consigo ligar e jogar. Na realidade eu não preciso aqui da linha de tendência de baixo, tá? A linha aqui a gente tem a linha de tendência, né, e a linha de canal, certo? Eu não preciso da linha de tendência, eu só preciso da linha de canal, tá? A linha de cima. Eu preciso ligar 2 topos para eu ver um terceiro falhar
e aí sim quebrar a estrutura, e aí sim eu ter a minha entrada com o stop mais curto e o meu alvo, tá? Então vamos ver essa dinâmica. Pode ser pelo fechamento do corpo do candle, você tem esses dois topos, e aí você passa ele aqui, ou pode ser pelo pavio também, não tem problema, tá? Pelo pavio não tem problema. Porque às vezes o que vai acontecer? Ele vai dar 3 toques, um toque, 2 toques em cima, e o terceiro toque também vai ser bem na linha, né? Não vai passar nada. E aí ele volta. Ou ele pode, se você pegar pelo corpo, né? Pelo corpo, você vai ver que você pode ter uma coisa chamada de overshooting. A overshooting é quando o candle, você tem essa barreira que você desenhou aqui, é quando o candle ele rompe e volta para dentro, né? Então você teve uma overshoot aqui, você teve uma sobrecompra aqui e você quer ver isso voltar para dentro, né? Então se você ligar os topos pelo pavio, pode ser que você não encontre uma overshoot. Então você não pode ficar esperando uma overshoot ou só um toque. Você tem que esperar o encurtamento, você tem que saber ler ele tanto com uma overshoot quanto com um toque, né? Então você vai escolher o padrão, se você vai querer usar no fechamento do candle, né, essa linha de canal em cima aqui, no caso a linha de canal está em cima, né, quando está subindo, e a linha de canal está embaixo quando está caindo, tá? A linha de tendência vem por baixo quando está subindo e a linha de tendência vem por cima quando está caindo, tá? Então beleza, eu defini aqui como eu vou usar, né, a minha linha. Eu liguei, nesse caso, o fechamento do corpo do candle, tá? Mas não importa, do outro jeito eu vou colocar depois do outro jeito, na hora que fizer o terceiro toque. E a gente pode analisar também a mesma coisa, porque o que a gente quer, na verdade, é o que? Eu quero isso daqui, pessoal, ó. Eu quero ver a volta e o rompimento. Eu quero uma confirmação de quebra de estrutura. Então, eu quero ver essa quebra aqui, ó, acontecer. Eu não vou sair vendendo lá em cima, porque eu não sei se o mercado está para alta. Se de repente eu analiso ele está para alta, ele vai romper essa linha de tendência que você colocou em cima, certo? Vai romper e vai continuar. Então, para validar essa minha entrada, eu quero ver a quebra da estrutura. Então eu posso tanto vir aqui pelo pavio, ou posso ligar esses pavios todos aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 pavios, eu vou ligar eles aqui. E eu quero ver um rompimento de confirmação, não quero ver uma violação, né? Quero ver um rompimento verdadeiro. Eu quero ver um rompimento com o corpo fechando abaixo dessa linha aqui, ó, que eu marquei. Certo? Eu estou vendo já o encurtamento, eu estou vendo que ele está acontecendo, certo? Eu já estou vendo que teve uma lateralização aqui, ó, teve uma acumulação aqui, eu já tenho uma acumulação aqui, ou uma distribuição, né? A gente não sabe. O mercado lateralizou aqui, está ganhando força para fazer um movimento. Então assim, se eu chego numa região de resistência e eu começo a encontrar esse encurtamento, eu já tenho os dois fatores. Agora eu tenho um terceiro fator aqui já, ó, já tenho um terceiro toque, certo? Nesse caso. E se fosse pegando aqui pelo topo, né? Deixa eu acelerar um pouquinho aqui que tá lento, deixa ele correr, pode correr. Porque eu acho que vocês já entenderam, né? Vou pegar aqui pelo topo do pavio, certo? Ó, pelo topo do pavio não deu o terceiro toque ainda. Mas de qualquer forma, dando o terceiro toque ou não, eu quero ver a quebra após o terceiro toque. Eu quero ver a quebra da estrutura. Então, se ele fosse aqui embaixo pelo fechamento do corpo,
eu ainda não tive a minha entrada, ou pelo menos eu não tive como colocar a minha ordem limite. Isso aqui é uma entrada, vou mostrar uma entrada de ordem limite, tá? Ó, rompeu com muita força, tá? Você vê, ele rompeu com muita força. Então ele fez uma overshooting aqui no fechamento dos candles. Quando você pega a linha para marcar no fechamento dos candles, se você, aí ele teve uma overshooting. Pelos pavios, pelos topos, você vê que a gente não teve uma overshoot. A gente teve exatamente os 3 toques, tá? E ele jogou para cima com muito volume e já devolveu também com alto volume, beleza? Aí eu tenho marcado ali a minha a quebra da estrutura que eu quero ver. Vou voltar aqui para o fechamento, a linha de cima, pro fechamento dos candles. Você vê claramente uma sobrecompra aqui acima das linhas e você vê a rejeição direto. Tá, mas eu poderia entrar aqui nesse rompimento já aqui na volta desse candle aqui? Poderia, tá? Poderia entrar aqui. Aqui é onde vai estar o seu menor risco na realidade. Mas isso que pode não acontecer, tá? Então a probabilidade maior não está nessa entrada, tá? Vai estar na entrada que eu vou mostrar, que é a entrada pós rompimento. Essa entrada aqui você tem um stop mais curto, você tem um melhor risco retorno, mas provavelmente você vai ser mais estopado ao entrar mais agressivamente desse jeito, tá? Então eu vou excluir essa entrada aqui, mas ela é possível, tá? Ela é uma entrada que vai te dar um stop de 100 pontos. Agora é o seguinte, eu tive o rompimento, certo? O rompimento tá aqui, ó. Nesse candle aqui, ó. Até vou dar uma segurada aqui para explicar. Tive o rompimento. O candle 79 rompeu a área que eu elenquei como rompimento, que foi a junção desses pavios aqui, desse fundo. Poderia fazer isso daqui também? No último pavio? Poderia. E teve o rompimento? Teve. Mas aí eu vou falar uma coisa particular minha, tá? Eu não uso esse rompimento. Eu uso esse rompimento aqui, ó. Eu junto os pavios, tá? Então eu tenho esse pavio, tenho 1, 2, 3, 4. Quais os pavios que estão se olhando aqui, né? Estão todos se olhando, né? São esses daqui, ó, do 66, 67, 68 e 71. Então eu vou ligar a ponta deles, ó. Pronto, aqui eu tenho o meu rompimento. Se você olhar aqui para trás também, ó, você tem aqui a ligação de 2 aqui. E até você tem até o fechamento do gap aqui embaixo aqui, tá? Mas aí é uma outra técnica, outra história, nada a ver com o negócio. Em outra aula eu faço até um vídeo sobre isso. Beleza. Queria ver a quebra dessa estrutura aqui, ó. Eu queria ver a quebra dessa estrutura aqui, ó. Fez a overshooting, a sobrecompra, teve a sobrecompra e voltou direto, fechou abaixo e quebrou essa minha microestrutura, certo? Aonde eu vou entrar? Você vai pegar o candle de volume, que foi o candle 76, o candle de maior volume. A gente vai pegar essa ferramenta aqui, que eu já deixo ela pronta para saber aonde que está o meio. Pode pegar um Fibonacci também, né? Eu deixo essa daqui para ficar bem explícito. Vou pegar o fim do corpo. Vou pegar o corpo aqui, ó. Vou excluir o pavio. Nesse caso, esse candle 76 não tem pavio. Então eu já vou pegar ele aqui embaixo, jogo para frente, certo? Vou marcar esse candle aqui, ó. E vou pegar o topo dele aqui. Eu posso tanto ligar os 2 pavios, como posso pegar o corpo do candle de volume. Tá? Então esse candle aqui, ele é o meu guia, a minha referência no topo. Aonde eu quero entrar? Eu quero entrar aqui nos 50% desse candle de volume que eu marquei, tá? Então veja bem, já estou entrando para um outro tipo de técnica, né? Para a gente poder marcar a nossa entrada.
Então o que eu estou ensinando aqui? O encurtamento, que ele pode ser uma wedge, tá? Ele pode ser uma wedge também. A gente viu quais são os conceitos que a gente viu, né? A gente viu o encurtamento, que ele pode ser uma wedge, que ele tem uma sobrecompra ou não, tá? Que ele volta, rompe a microestrutura e aí eu marco com o candle de volume, eu faço a minha marcação para tentar entrar aqui nos 50%, que é aonde que tem a maior probabilidade de eu conseguir entrar com um risco retorno aceitável, tá? Então esse risco retorno aqui, ele tá me dando 105 pontos, 110 pontos, 100 pontos mais ou menos. Eu vou apregoar minha ordem limite aqui no meio da estrutura, certo? Apregoei, ela tá aí, dá para ver, tá? Vou trazer o meu stop para cá, para cima do topo, 105 pontos, tá? Qual é o meu alvo? O meu primeiro alvo é esse daqui das opções, pessoal, ó. Aqui, peraí, deixa eu ver se ele tá certo aqui. É isso mesmo, o meu primeiro alvo tá aqui, ó, nas opções, que vai dar 325 pontos. Aí eu tenho, deixa eu ver, eu tenho opções aqui e tenho opções aqui, ó, no 0,45. Aí ele tem que atravessar toda essa parte aqui. Bom, a gente tem dois alvos aqui. Esse aqui das opções, que foi até onde ele se segurou aqui no pullback, né? Ele veio aqui, ó, se segurou no pullback. Então a gente teria esse ganho para esse risco, certo? 3/1, tá? 3/1 aqui. E aqui 0,45. Um segundo alvo poderia ser o começo do rompimento dessa estrutura aqui, ó. Certo? Se a gente for ver bem aqui, ó, nesse dia, essas marcações aqui já não são mais desse dia. É essa daqui, ó, são essas daqui. Essas daqui são a desse dia. Então a gente tem aqui 0,45 até 0,45, certo? A gente tem 0,45 até a primeira de opções e até a segunda aqui. Isso é um alvo bem provável, tá? Outra forma que você pode fazer para você ter aonde você vai sair, você pode pegar um fibo, você pode pegar aqui no caso é esse rompimento aqui, ó. Você pode pegar esse rompimento aqui, o topo, com a linha de onde foi rompido, né, que é o fundo. E a gente pode sair aqui ou no 100%, que está aqui, ó, 550 pontos, ou no 161, o que mais fizer sentido na hora, entendeu? Então eu posso também fazer uma projeção. Lembrando que eu tenho um ponto que pode ser de engasgo aqui, 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 aqui e o último alvo aqui, ó. Certo? Isso aí são pontos de engasgo que o preço pode dar uma travada aí, entendeu? Beleza, você escolheu o alvo que você vai sair. No caso aqui, se eu estou achando que 300 pontos aqui na primeira saída é muito pouco. Eu costumo também recorrer a isso, ao Fibonacci. E aí eu pego e eu projeto para baixo a estrutura rompida, tá? Estrutura rompida, o 100% dela
tá me dando 100% da estrutura rompida, tá me dando 550 pontos. Para 100 pontos de stop, tá muito bom. Então, você veja que a gente tem várias formas de definir a nossa saída. E a gente tem uma forma específica para definir a nossa entrada e o nosso stop. Então, eu vou nesse trade, se você tem parcial, vamos colocar mais contratos aqui. Vamos colocar um contrato, se você fizer um contrato, 100% dessa projeção é uma boa saída. Você está com um risco retorno de 5-1. Se você usar parcial, sei lá, vamos colocar 2 contratos aí, você pode sair uma aqui, ou na saída das opções. Se você vê que está travando, você já sai ali uma parcial. Se você vê que não está saindo, que não está travando, que está indo direto, tenta sair no 61. Coloca uma saída no 61, coloca uma saída no 100% e já é um bom alvo. Ou até um 61, né? Se a gente usar 3 contratos aqui, no caso, a gente pode colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui parciais. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Olha, ele vai sair mais contratos na primeira saída. Então vamos lá, vamos usar essa parcial aqui mesmo. Entrada lá em cima, aonde eu marquei o meu candle de volume, que é o 50% dele, desconsiderando os pavios, tá? Só o corpo. Se o corpo for muito pequeno, tiver um pavio maior, aí você pega ele inteiro, tá? Beleza. Vamos trazer aqui o stop de 100 pontos. Vamos deixar correr agora. Deixar até correr um pouco mais rápido. Minha saída eu vou deixar no 61.8 e no 100% ou no 161, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente vai conduzir. Se eu ver que começa a segurar demais aqui na região das opções, pode ser que eu já traga a minha parcial para cá, ó. Já 330 pontos, tá? Ó, então fez a entrada, você pode ver que a hora que fez a entrada já deu uma rejeitada monstra, né? Por quê? Porque não é só você que está entrando aí, meu amigo. É muita gente que está entrando aí, porque isso é uma técnica antiga, né? Isso aí vem de Wyckoff e Smart Money, essas coisas aí, tá? Então você não está entrando sozinho. Agora, se você tem indícios que macroeconomicamente, indicadores econômicos, tudo que a gente fala de manhã aí todo dia, se você sabe que esse mercado é para cima, provavelmente você vai tomar um stop aí, tá? Provavelmente você vai tomar um stop. Mas olha o risco-retorno. Se você tem um lote na mão, não importa se é um contrato, se é 5, se é 10, se você trabalha com mão fixa, se você sair aqui, ó, no 61 da projeção, você já está pegando 400 pontos, é 4-1. Se você vai sair aqui nas opções aqui, ó, antes do 38 da projeção, você já está pegando 3-1. Entendeu? Então assim, é uma baita técnica que aparece de vez em quando e que você pode aproveitar, né? Se você olhar nos 5 minutos, você vai ver também o que? Uma divergência aqui, ó. O IFR caindo, né? E o preço subindo. Opa, deixa eu tirar o imã. Tirar o imã aqui. Preço subindo, tá? Nos 5 minutos tem indícios, ó. Você vê, ele foi direto aqui, ó. Então você não tem necessidade de sair tão curto se o mercado vem direto. Se ele dá uma travada aqui, lateraliza e tal, não sei o que, tira a parcial logo que vai jogar seu médio lá para cima, entendeu? Você vai ficar tranquilo para poder levar. Agora sim, ó, tô com stop no meu ponto de entrada. Então a parcial eu já ganhei, se voltar ele tira no zero aí o remanescente, né?
Posso conduzir pela 9? O restantezinho dos contratos? Pode, conduz pela 9. Pode conduzir. Acho que, olha, foi lá. 161 direto, né? Direto. Saiu no 61, saiu no 38, saiu no 61 e no 161. Então, pô, um excelente risco-retorno, né? Excelente risco-retorno. 1.600 pontos aí, com 3 contratos, né? Foi 2 tirado aqui na maioria aqui nós tiramos 2, né? Ou seja, 66% aí dos contratos a gente tirou no 61 da projeção e o restante lá no 161. Você vê que o mercado está fraco, sai fora. Entendeu? Você vai pegar no mínimo 3-1, 4-1 muito facilmente com essa técnica aqui. Então eu acho que é isso, pessoal. Deixa eu tirar aqui, voltar aqui, ó. Ficar enquadrado aqui, ó. Eu acho que é isso. E o mercado trabalha em regiões, né, pessoal? Você vai ver todo dia lá, se você olhar todo dia lá, você vai ver o mercado trabalhando dessa região para essa região, dessa região para essa região. Beleza? Então, a gente teve esse encurtamento no dia 18/10, agora de 2024, que foi sexta, e na segunda a gente teve também, na segunda-feira, dia 21. Subsequente, a gente também teve. Beleza, pessoal? Deixa o like aí, comente, compartilhe. Tem live todo dia, um morning call a partir das 8h50, tá? Aparece lá, vê se consegue tirar alguma coisa de útil. Falo lá de macroeconomia, indicadores econômicos, e a gente tenta prever aí o movimento do mercado e consegue aí colocar outras técnicas de price action junto com a macroeconomia aí, dependendo da direção do mercado, tá bom? Valeu, pessoal, é isso aí.